Boa noite a todos. Hoje, na nossa oitava aula de empreendedorismo, vamos continuar falando sobre a sequência da aula anterior, ok? Então, o livro que estou utilizando, né, é o livro do Chris Anderson, é chamado A Cauda Longa, tá bom? Que é uma continuação. Então, esse livro aí, né, que eu comecei a dar a aula 7, né? Eu continuo a aula 8 falando do mesmo livro, tá? Tá certo? Então essa é uma continuação da aula 7, né? Essa aula é baseada no livro A Cauda Longa. Nós já citamos na aula passada. Então, as forças da cauda longa, né? O maior potencializador da cauda longa é a redução do custo para atingir um nicho, né? Isso é bastante importante, como eu já havia falado na aula anterior, né? Que nós dividíamos os pontos em nichos, que são, né, que a gente tinha falado bastante, que são oportunidades. A gente pode observar esse nicho, tomar essa situação do nicho como oportunidades, algo que a gente pode estar aproveitando uma chance importante para estar desenvolvendo um produto ou uma ideia, tudo que venha a agregar valor aí, né? Olha lá. E para que isso ocorra, é preciso que algumas forças entrem em ação. As ferramentas de produção se democratizaram. O computador pessoal é, sem dúvida, o melhor exemplo. Ele permite que as pessoas possam ter acesso à tecnologia que antes apenas músicos profissionais e diretores de cinema tinham acesso. Então, o PC, né, dos anos 80 para cá, ele trouxe uma democratização, além da informação, né, que é algo bastante importante, das maneiras de se trabalhar, né? Permitiu para que as pessoas tivessem aí um verdadeiro estúdio, né? Dentro, né, tendo apenas um computador aí. Então, essa democratização de como fazer também foi bastante importante. As forças da cauda longa. Os custos de consumo têm que ser reduzidos para democratizar a distribuição. Acabei de falar disso, né? Dando um adendo aí. A internet, por exemplo, permite que as pessoas cheguem a outras pessoas sem que tenham que fazer altos investimentos. Oferta e demanda precisam estar conectados. Consumidores precisam descobrir os novos produtos disponíveis no mercado para que o sistema funcione. Então, os novos produtores. A relação entre a oferta e a demanda é baseada na quantidade de conteúdo que está disponível em um dado momento. Quanto mais conteúdo lançado no mercado, mais longa a cauda será, né? Mais chances, mais esse tema ele fica amarrado, né? A questão de produto e venda aí, né? Novamente, trata-se aqui o exemplo da parte do computador, né? Para tentar deixar isso o mais claro possível. A explosão da computação pessoal, através dos computadores e smartphones nas últimas décadas, tornou as pessoas capazes de produzir suas próprias músicas, escrever seus próprios livros e até mesmo fazer seus próprios filmes. Então, os programas, né, que a gente compra pela internet que nos permitem, vamos assim dizer, fazer edição de filme, de imagem, né? Isso aí foi um grande avanço. Tudo isso foi um grande avanço e permitiu que as pessoas conseguissem, né, com pouco investimento, ter seu próprio estúdio, um exemplo aí, né? Só para deixar isso aí bastante mais claro possível.
Os novos produtores. O surgimento de comunidades como YouTube e MySpace criaram uma nova audiência em busca de conteúdos segmentados para seus gostos e uma multidão de novos criadores que supriam essa demanda. Essas comunidades, assim como a tecnologia pervasiva, reduziram muito os custos de criação de produtos. Isso fez com que as pessoas simplesmente criassem mais. Se antes, para produzir uma música, você precisava alugar um estúdio, contratar um produtor, músicos e comprar instrumentos, com a era digital bastavam apenas softwares, em alguns casos até gratuitos, e disponibilidade de tempo para que você pudesse colocar sua música disponível em MP3 na web. O fato de os custos de produção terem caído tanto fazem inclusive com que muitas vezes as pessoas não tenham a geração de receita como objetivo primordial para criar. Os novos produtores. O novo modelo permite que as pessoas criem novas coisas. Por exemplo, por experimentação, curiosidade, audiência, influência e diversão. Esse novo modelo cria vozes que antes não eram ouvidas. A Enciclopédia Britânica empregava milhares de pesquisadores para construir seu conteúdo e contava com centenas de milhares de verbetes. No mundo digital, as regras mudaram. Na Wikipédia, sem empregar sequer um cientista ou pesquisador em tempo integral, milhares de amadores criaram milhões de verbetes. A Wikipédia tem um acervo de conteúdos virtualmente infinito, provando o fenômeno da cauda longa. Nela você encontra todos os verbetes, hits, mas também verbetes em todos os nichos possíveis. Além disso, a cauda longa traz uma nova dinâmica de motivos pelos quais as pessoas criam conteúdos online. Se no topo da cauda as pessoas estão financeiramente motivadas para criar conteúdos, quanto mais abaixo na cauda, maior o volume de motivações diferentes surgem. Pessoas criam conteúdo online e editam a Wikipédia por motivos como diversão, expressão, experimentação, reputação e aprendizado. Os novos mercados. As empresas que navegam na cauda longa são os agregadores, serviços que coletam grandes variedades de produtos e os tornam fáceis de serem encontrados. Eles democratizam o consumo de produtos que antes não seriam encontrados. O Google, por exemplo, permite que empresas anunciem produtos de nicho para a cauda longa. Os novos mercados. No Google, quanto menor a competição dos anunciantes por nicho, menos aquele anunciante paga. O iTunes faz o mesmo para a música digital e o eBay permite que a cauda longa do comércio de produtos físicos ocorra no mundo digital. Novos mercados. Existem 5 tipos principais de agregadores. Conheça-os e seus exemplos. Agregadores de bens físicos, exemplo, a Amazon e a eBay. Agregadores de bens digitais, iTunes e YouTube. Agregadores de publicidade e serviço, o Google e o Craigslist. Agregadores de informação, Wikipedia, Google, agregadores de conteúdo e comunidades, MySpace e Facebook. Muitos agregadores pertencem a mais de uma categoria.
A Amazon, por exemplo, agrega produtos físicos em sua loja, mas também digitais na plataforma de livros digitais no Kindle. Novos influenciadores, né, que é uma tendência atual, os influenciadores, né, algo bastante interessante para a gente saber o que é isso e saber como utilizar. Se anteriormente os grandes hits musicais eram feitos através de rádio e dos clipes de TV, hoje cada vez mais a distribuição está online. Cada vez mais os consumidores querem receber recomendações de outros consumidores e comunidades com as quais eles dividem suas preferências. A internet amplificou a comunicação boca a boca e conectou o sentimento do consumidor, a oferta e a demanda. Isso faz com que no meio digital surjam novos influenciadores que constroem sua reputação no mundo digital. Novos influenciadores. Quanto mais as pessoas precisam de filtros, esses influenciadores as ajudam a sair do mundo que elas conhecem, feeds, para o mundo que elas ainda não conhecem, os nichos. À medida que a curva da cauda longa cresce, ela se aproxima do zero e continua em direção ao infinito. Num ponto de vista astronômico, a economia de cauda longa permite que os produtos de final da curva ainda sejam extremamente vendáveis e lucrativos, por não haver limitações de espaço para anunciar ou armazenar estoques. No mercado da cauda longa, muito mais produtos podem ser oferecidos e é muito mais fácil encontrá-los. Por isso, as vendas são muito mais distribuídas entre os hits e os nichos, e os lucros estão distribuídos por toda a curva, e não apenas para os hits. O principal efeito da cauda longa é que o interesse dos consumidores se direciona para os nichos e, por estarem mais satisfeitos com os produtos que eles encontram, eles acabam consumindo mais do que um mercado de apenas hits. Então, pessoal, obrigado por assistirem a aula de hoje e até a nossa próxima aula. Ok? Bye bye.